Agora minha barriga tá roncando. Ó. Pessoal, coloquei para gravar aqui, tá? Essa é a nossa última aula antes da nossa prova, tá? A nossa prova tá marcada para 26 de novembro, se não me engano. Então, é a nossa última aula. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou dar uma revisada no conteúdo com vocês até a nossa última aula, né? A gente vai retomar ali as condicionais que a gente viu até agora. A gente viu duas condicionais. Então, a gente vai ver a estrutura delas de novo, né? Até ali. E a gente entra com um conteúdo bem levezinho, assim, que faltou para a gente encerrar o nosso terceiro trimestre, tá? Além de ser a nossa última aula antes da prova, é a nossa última aula comigo também. A partir da semana que vem, entra a teacher Ariana para ficar no meu lugar, que é a professora que dá aula no fundamental, já da escola, uma pessoa muito querida, bem atenciosa, tenho certeza que vocês vão estar em boas mãos, tá? Vocês vão ter um contato um pouco curto com ela nesse final de trimestre, porque na verdade eu fui até o final, né? Então a gente teve até a nossa última aula. Aí vocês voltam depois a ter aula no final de novembro, né? Em função das provas. Ela vai fazer a revisão com vocês. A prova de vocês, eu que estou preparando, então eu já vou dar dicas hoje dessa prova, de como vai ser. Então, na revisão, ela vai corrigir a prova de vocês e tirar as dúvidas que possam acontecer. Porque lá no dia 26 eu já vou estar, né, em licença maternidade, mas eu vou estar pelo WhatsApp. O que vocês precisarem, vocês podem me chamar, tá? Ontem, pessoal, encerrava o prazo de entrega do nosso trabalho. Eu vou passar aqui os nomes das pessoas que me enviaram o trabalho, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção para quem não me enviou. Eu vou estender esse prazo até as 18 horas de hoje, tá? Não vai passar disso, porque eu preciso entregar todo o meu material para a professora que vai me substituir. Então, eu preciso entregar já tudo completo. Então, até às 18 horas de hoje, quem não me enviou ainda pode enviar. Vai ter um desconto da nota, para ser justo com aqueles colegas que entregaram até ontem, né? Mas ainda vai poder ter garantido alguma nota. Tá? Então, assim, ó, gente, eu recebi o trabalho. Essas são as pessoas que me mandaram, tá? Eu recebi o trabalho da Aisha, da Carolina Castilhos, da Carol Garcia, do Felipe, da Gabriela, do Guilherme, do Gustavo Pérez, da Isabelle, do Jefté, da Lívia, do Malcolm, da Mariana Cândia, do Rafael e da Rafaela, tá? Foram os trabalhos que eu recebi. Então, os nomes que eu não mencionei aqui não me enviaram o trabalho ainda, tá? Então, podem me enviar ao... Acho que tu falou meu nome, porque senão eu não ouvi. Falei, a Carol Castilhos e a Carol Ah, tá. Garcia, Perdão. tá? Então, os nomes que eu falei foram os alunos que me mandaram. Quem eu não falei, não me enviou. Pode me enviar até hoje, às 18 horas, para que eu contabilize essas notas e possa passar para a colega que vai ficar no meu lugar, tá? Então, Ô, professor, sexta-feira eu tenho que entregar tudo. Oi, Rafa. esses que tu falou que ganharam toda a nota, Oi? quê? Eu não ouvi a tua pergunta. Esses que tu falou aqui ganham, tipo, vão ganhar os 2 pontos? Isso, vão ganhar os que eu falei, me entregaram ali até o limite, eu vou dar a nota completa, tá? Agora, Sim. quem me entregar a partir de agora, até as 18, aí vai receber já um desconto na nota. Professora, tipo, Oi? quem entregou ontem? Sim, eu falei o nome de todos que entregaram ontem. Desculpa, é que eu fui no banheiro, pode repetir? O teu nome tá, Guilherme, tu me entregou, a gente até se falou no WhatsApp ontem, Beleza. tá? Então, todos os nomes que eu falei aqui entregaram. Pessoal, não fiz a chamada ainda, tá? Já vi que temos mais alunos, agora estamos com 16, né? Sendo que uma sou eu realmente, então temos 15 alunos em aula. No final, quando eu terminar, eu volto e faço a chamada, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente fazer a rápida revisão, a rápida retomada do que a gente viu até agora, de como que pode cair na prova de vocês lá no dia 26 de novembro, tá? Então, deixa eu botar aqui. Vocês estão visualizando os meus slides? Está com a apresentação? Sim.
Ok, obrigada, Rafa. Gente, então aqui a gente tem o nosso trabalho, que eu já mencionei. Se alguém tiver ainda dúvida do que tem que fazer no trabalho, me manda uma mensagem que eu respondo, tá? Não vou explicar agora porque não é justo com os outros colegas. Bom, gente, a gente terminou, né, a unidade 3 ainda lá do livro 2, conversando sobre a diferença do simple future, que a gente tinha visto lá no segundo trimestre, onde a gente utiliza o auxiliar will para falar de algo no futuro, para falar sobre previsões no futuro. E a gente viu também do going to, que é a forma, então, de um futuro próximo, que a gente chama no inglês de immediate future, né? Então, qual é a estrutura desse going to? Esse going to, a estrutura é utilizar a forma do verbo to be, né? Então, eu teria que verificar aqui quem é o meu sujeito. No caso, eu tenho um personal pronoun she, o verbo to be is. Eu vou completar com going to e o verbo vem aqui da forma infinitiva. Então, para trazer essa frase para o futuro planejado, o futuro imediato, eu tenho a estrutura do she is going to travel with her friends. Ela está indo viajar com as suas amigas, né? Com as amigas dela. Então, a gente nada mais aqui tem que saber o verbo to be correspondente do personal pronoun, porque o going to é só completar com ele e o verbo que vem na frase permanece igual. Como que pode aparecer, gente, isso aqui na prova de vocês, tá? Eu sempre vou identificar se eu estou falando de simple future, e é isso vocês têm que ter na cabeça, que o simple future, que é o futuro simples, é quando eu utilizo o auxiliar will, tá? Então, se eu pedir em algum momento que vocês completem com simple future, é para completar com will. Agora, se eu pedir que vocês completem a frase com going to, vocês têm que lembrar que vocês têm que colocar o verbo to be, né? Claro que a gente está falando aqui de uma prova objetiva, vocês vão ter as questões. Então, o que vai acontecer? Vou pedir para que vocês completem, um exemplo, completem as frases abaixo com going to. Pronto, aí vocês vão ali e vão completar. O que vocês têm que cuidar na hora das alternativas? Que o verbo to be utilizado seja o verbo to be correto e que o verbo que acompanha essa frase não venha com nenhuma modificação, tá? Então, eu tenho que trazer o verbo to be certo, o going to, e o verbo no infinitivo aqui sem o to, tá? Ou seja, eu não preciso modificar o verbo. Quais vão ser as pegadinhas? Que nas alternativas vocês vão encontrar verbos to be errados, né? Digamos que eu bote aqui a frase é she, eu bote um verbo to be are para completar. Então, she are going to, tá errado. Ou que eu mexa no verbo. Por exemplo, se o verbo é travel, eu coloque um S nesse verbo. Se o verbo é stay, eu coloque a frase para o passado, stayed. Errado também, tá? Então, essas são as pegadinhas que pode vir a aparecer na prova utilizando o going to, tá? Isso aqui a gente trabalhou mostrando para vocês como eu vou mexer no negativo e na interrogativa com o going to, que nada mais é do que mexer com o verbo to be, né? Então, se eu quero fazer uma frase na negativa, eu vou colocar ali um not após o verbo to be. E se eu quero trazer uma frase interrogativa, eu inverto a posição do subject com o verb. Ou seja, o verb is the first, o verbo vem na frente. Como a gente tem, are you going to travel tomorrow? Você está indo viajar amanhã? E aí a pessoa responde, yes, I am, no, I'm not, né? Ou seja, going to, a gente tem que se preocupar com o verbo to be correto lá, de acordo com o pronome pessoal que está sendo a frase, né? Então, se é he, se é she, se é it, e eu tenho que ter um verbo to be is, mais o going to, mais o verbo na sua forma base, tá? Frase negativa, frase interrogativa, mexendo sempre com o verbo to be. Se é a negativa, eu coloco um not após o verbo to be. Se é a interrogativa, eu inverto a posição do pronome com o verbo, tá? Dúvidas até aqui, acho que é tranquilo, né? Lembrem sempre que simple future é o will, né? Que é aquilo que eu vou usar para previsões, né? Previsões lá no futuro. E aí, pessoal, a gente entrou para conversar sobre as condicionais em inglês, que provavelmente esses sejam os pesos maiores da nossa prova, tá? Vocês vão encontrar mais questões de condicionais.
questões do tipo, identifique a condicional, identifique a frase abaixo se está em qual condicional, complete com as regras da condicional tipo 0, complete com as regras da condicional tipo 1, e aí a gente vai ver aqui quais são essas regras, vai rever, na verdade, né? A condicional tipo 0, que a gente chama de zero conditional, ela trabalha com fatos e verdades, com coisas reais, com fatos que estão acontecendo no presente, né? Para isso, pessoal, eu tenho a estrutura do simple present em duas sentenças, que é na sentença de condição, que é aquela sentença que vem acompanhado com o termo if, que a gente tem aqui, ó, if plus simple present, mais uma sentença de resultado que vem também no simple present, né? Então, eu tenho uma sentença de zero conditional trabalhando com presente simples nas duas questões. Trabalhar com presente simples implica o quê? Que quando a frase está na terceira pessoa do singular, o verbo que vai acompanhar o meu pronome pessoal, ele deve vir acompanhado de uma modificação, que agora a gente passa, eu já mandei essa foto dessa modificação para vocês, né? A gente vai passar nela rapidinho, mas é isso que eu tenho que cuidar. Então, zero conditional, se a frase está na terceira pessoa do singular, ela vai ter uma modificação no verbo. Tanto sentença de condição no presente simples, como sentença de resultado. Lembrando que a sentença de condição é sempre aquela que eu tenho o termo if, porque se eu traduzir para o português, é o se, né? Então, se alguém, se você, se os bebês, né? Então, a gente tem que trazer essa condição. E depois a gente tem o resultado, né? E aí a gente fez aqui os exercícios preenchendo. Pessoal, o que é que eu falei que eu tenho que cuidar na terceira pessoa do singular? Por quê? Se a frase está com o pronome pessoal do he, do she ou do it, eu modifico o verbo que vai acompanhar a minha frase. Então, são essas modificações aqui, tá? Essas modificações, elas são muito parecidas, ou para não dizer praticamente iguais, às modificações que a gente faz em substantivos nos plurais. Quando eu tenho um substantivo, eu quero trazer ele para o plural. Isso vocês devem ter visto lá no 6º ano em inglês, né? Colocar substantivos no plural. E aqui eu tenho verbos que terminem em 2 S, SH, CH ou X, eu vou acrescentar o ES no final para transformar ele para a terceira pessoa do singular. Verbos que terminem em Y, eu preciso cuidar o que precede ele. Se o que precede é uma consoante, eu vou tirar esse Y e colocar o IS. Se o que precede é uma vogal, eu vou tirar o Y e colocar um S. Se não se enquadrou em nenhuma dessas regras, eu vou adicionar o S no verbo, tá? Então, essas regrinhas vocês vão ter que ter próximos de vocês quando forem realizar a prova. Porque se eu pedir para completar tanto com zero conditional como first conditional, ela utiliza simple present. E se a frase estiver na terceira pessoa do singular, vocês vão ter que ver qual a modificação certa, porque com certeza nas alternativas eu vou colocar alguma modificação errada, né? Então vocês têm que estar atento às modificações que devem ser feitas aqui na terceira pessoa do singular, tá? Eu acho que é interessante depois eu passar esse material para vocês, além de já ter mandado, né, todas as fotos ao longo do nosso terceiro trimestre, eu vou mandar esse documento aqui no grupo de vocês, do PowerPoint, para que vocês tenham para estudo, para saber as páginas que a gente fez, para saber onde estudar, o que estudar, tá? Vocês só vão notar que ele está sem as respostas, porque as respostas eu vou desenvolvendo durante a aula, eu vou preenchendo, mas não vou salvando no PowerPoint, tá? Continuando, fizemos exercícios, né? E a gente tem um exercício para corrigir, que eu falei que é onde a gente ia continuar a aula de hoje, mas enfim. Vimos também os advérbios de sequência, adverbs of sequence, que na verdade aí se apareceu uma questão para vocês ou duas é o suficiente, tá? A gente tem nada mais do que utilizar as sequências corretas, os advérbios que mostram o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço por último. E no inglês a gente tem termos corretos para isso. Então, sempre que eu vou iniciar a frase e dizer que eu faço alguma coisa primeiro, first, né? Primeiro, I get up. First, I get up. Primeiro eu levanto. Then, I go to the bathroom. Depois eu vou no banheiro. Next, ou seja, após, I put on my uniform. Eu coloco meu uniforme.
After that é porque eu estou me referindo ao que eu fiz antes. Então, depois disso, I go to the kitchen, have my breakfast and brush my teeth. Então, after that, depois de colocar o meu uniforme, né? Eu vou na cozinha, tomo meu café, escovo os meus dentes. E para terminar, eu vou usar finally, I go to school. Finalmente, né? Por fim, eu vou para a escola, tá? Então, é isso que vocês têm. Como que pode aparecer esses adverbs of sequence? Na verdade, não pensei ainda como pode aparecer na prova para vocês, né? Mas, com certeza, algo bem de, tipo, uma frase onde vocês tenham que colocar ali 2, 3 advérbios de sequência de acordo com a frase, né? Então, você já sabe, se a frase inicia, ela tem que ser com first. O final da frase tem que ser com finally. E aí, depois, a gente pode ter esses termos aí intermediários, mas, com certeza, não é nada para complicar, né? Oi? Tipo, também tem outro formato que dá para fazer, assim, seria, tipo, colocar o texto ali e das alternativas de opções de palavras que poderia ter. Sim, sim, vai ser isso. Só que, de repente, como esse texto mesmo são 3 linhas, eu teria que colocar todos ali. Eu não vou colocar com todos, eu vou colocar um texto menor, de repente, com 2 linhas, onde vocês têm que marcar a alternativa com 3 advérbios de sequência ali para colocar, né? Por isso que eu já disse, ó, ele deve começar com first, ele deve terminar com finally. E aí depois vocês podem ver qual o advérbio. Nas alternativas, o que vai aparecer é que vai ter, por exemplo, advérbios de frequência no meio, que não tem aqui que a gente viu, né? Então, aí vocês têm que só prestar atenção nos advérbios que vocês vão marcar, tá? Também, né, vou dar toda a prova, assim, de presente para vocês, aí é complicado, né? Apesar de não estar dando a prova, eu estou dando as dicas dela, né? Mas, enfim, essa parte aqui é a mais tranquila. E aí, pessoal, a gente terminou lá na aula passada falando sobre first conditional. A gente já tinha falado antes, a gente falou mais um pouco sobre essa primeira condicional. Eu falei que no inglês a gente tem 4 condicionais, né? Nesse momento, nós estamos conhecendo a 0 e a 1. Lá no ano que vem, vocês vão conhecer as outras, né? E aí, então, a gente tem first conditional para falar de possibilidades no futuro. Algo que possa ocorrer ou não no futuro. E aí, para isso, pessoal, eu utilizo a estrutura do simple future, que eu falei agora há pouco, quando eu comentei do going to, que eu tenho simple future, a utilização do will, né? Então, eu tenho nessa primeira condicional uma sentença de condição no presente simples, no simple present. Ou seja, aquele mesmo tempo verbal que tem na condicional tipo 0, tanto na sentença de condição como na de resultado, na primeira condicional ela deve aparecer apenas na sentença de condição, que é essa que tem esse termo if, né? Então, if I run out of money, se eu ficar sem dinheiro, se eu perder o meu dinheiro, né? Qual a possibilidade? O que eu vou fazer no futuro? O que vai me acontecer? Porque é uma possibilidade. Se eu ficar sem dinheiro, se eu perder o dinheiro, o que eu posso fazer? I will borrow some from my friend. Esse I will está no futuro, né? Ela é uma abreviação desse simple future, né? Eu vou pedir emprestado aos meus amigos, né? Outra possibilidade, if I don't like the food. Então, aqui sentença de condição no simple present, lembrando dos auxiliares, a frase está na negativa, no personal pronoun I, então o auxiliar foi utilizado don't. Se fosse na terceira pessoa do singular, se fosse, por exemplo, em vez de I, aqui fosse she, o auxiliar que eu utilizaria seria o doesn't, né? If she doesn't like the food, se ela não gostar da comida, né? O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma outra comida. Eu não gostei dessa comida, eu tô num restaurante, num bar, eu vou pedir outra coisa. I will buy a sandwich. Eu compraria um sanduíche, tá? Então, gente, essa primeira condicional, ela trabalha com uma possibilidade no futuro. Não quer dizer que vai acontecer isso. Não quer dizer que eu vou ficar sem dinheiro e vou ter que pedir para meus amigos. Não quer dizer que eu não vou gostar da comida e vou ter que comprar um sanduíche. Quer dizer que é uma possibilidade. Pode ser que aconteça. Então, a minha sentença de condição, ela sempre vem no presente simples e o meu resultado, ele vem com uma possibilidade no futuro, tá? E aí, a gente fez, pessoal, alguns exercícios na aula passada, como esse, por exemplo,
como esse, e a gente terminou com um exercício que eu deixei para vocês até, que eu nem tenho a imagem aqui, que foi no finalzinho, foi na parte das atividades, né? Ali do exercício do caderno 3 ainda. Deixa eu olhar aqui qual é a página. Eu me lembro que nós corrigimos alguns e eu deixei o resto para que vocês fizessem, que é na página 193 do caderno 3 ainda, tá? Onde vocês tinham que completar as frases usando a primeira condicional. Lembra que eu fui lá no livro, no plural, no livro digital, e eu queria saber se vocês fizeram, se tiveram dúvida, como é que ficou. Eu fiz. E fiz tudo aqui. Ficou tranquilo. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar uma foto das respostas, estou tirando nesse momento, só tem que abrir a câmera aqui, e vou mandar no grupo ali, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Deixa eu tirar a foto ali com as respostas, para vocês corrigirem, né? Vocês terem o exercício corrigido. E aí, vocês podem, né? Se tiverem alguma dúvida, me perguntar, e eu auxilio vocês o porquê, tá? Então, vou enviar aqui, tá no grupo de vocês já as respostas, tá? Bom, o que eu preciso, até aqui foi tudo que a gente já viu, tá, pessoal? A gente fez uma pequena revisão para que vocês estejam aptos aí, mais aptos ainda a fazer a prova. Agora, gente, a gente vai entrar só com o conteúdo final desse nosso ano de inglês, né? Que é lá no caderno 4. Eu vou pedir, então, que vocês peguem esse caderno 4 para a gente conhecer como a gente vai comparar alguma coisa em inglês, tá? E aí eu já vou direto aqui para a página 162 do caderno 4. A página 162 do caderno 4, ela tem um textinho. Eu vou só tomar uma água para que dê tempo de vocês também pegarem o caderno, né? Pegarem o livro, na verdade, né? E vou dar sequência aqui. Pessoal, no caderno 4 de vocês, na página 162, a gente tem esse texto que diz comparing, ou seja, ele está comparando dois lugares, tá? Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só o finalzinho aqui, que são onde nós temos essas duas palavras em negrito, tá? Então, vou pegar essa última parte aqui, essa última frase dele. A última frase começa por aqui. It is an amazing contrast. Ou seja, é um brilhante, é um impressionante contraste. Because the palace is larger than the pyramid. And the pyramid is more modern than the palace. Tá? Então, ele está comparando, pessoal, o palácio com aquela pirâmide ali, né? E vocês podem ver que essas duas palavras em negrito, ela nos traz adjetivos que foram modificados para a gente comparar em inglês. E aí, como que a gente faz esse tipo de comparação em inglês? É o que vocês têm explicado na página 163, tá? A gente tem dois tipos de comparativos. Aqui nós vamos conhecer os comparativos de superioridade. Ou seja, eu tenho duas coisas, dois objetos, dois países, dois lugares, e eu quero comparar dizendo que um é melhor que o outro, tá? Para isso, pessoal, eu vou usar o comparativo. Em inglês, a gente tem uma estrutura certa para o comparativo. Primeiro, a gente tem que cuidar se o adjetivo que nós estamos falando, ele é longo ou se ele é curto. Mas, professora, como assim um adjetivo é longo ou o outro é curto? Primeira coisa é relativo às divisões de sílabas. A gente vai definir se um adjetivo é longo ou curto pela quantidade de sílabas que ele possui. Ah, mas eu nem sei separar sílabas direito em português, agora eu vou ter que saber em inglês. É mais ou menos isso, mas a gente tem dois macetes. Nos dicionários de inglês, vocês, quando consultam, vocês já veem aquela separação de sílabas. Então, ele é separado por pontinhos, né? Então, se vocês têm mais do que duas sílabas, ele é um adjetivo longo. Agora, eu tenho um macete para saber também quando ele é longo ou curto. Se eu tenho mais de duas vogais no meu adjetivo, ele é longo, tá?
Mas, para facilitar a vida de vocês, na prova, eu vou já dizer isso. Complete a frase com as regras do adjetivo longo. Complete as frases com a regra do adjetivo curto. Então, vocês não vão ter que se preocupar, neste momento, em saber se o adjetivo é longo ou se o adjetivo é curto, tá? Mas que regras são essas, professora? Lá vem a senhora com mais regras. Bom, pessoal, quando a gente tem um adjetivo curto, a gente tem que cuidar a terminação dele, tá? A maioria dos adjetivos eu coloco esse sufixo IR aqui, tá? A maioria dos adjetivos eu vou colocar esse sufixo aqui. Agora, pessoal, se ele termina em consoante, vogal e consoante, lembram? Eu tenho que dobrar a minha última consoante. E agora vocês vão ver aqui mais abaixo, tá? Ou também, se ele termina em Y, eu tiro aquele Y e coloco IR. Mas vamos por partes, tá? A gente ainda tem uns minutinhos para terminar isso aqui. Vamos ler aqui. A gente tem: we use comparatives to compare two things. Pronto, eu uso comparativos para comparar duas coisas. We form the comparatives of short adjectives by adding, ou seja, eu tenho que fazer comparativos com adjetivos curtos, adicionando o ER, que foi o que eu falei para vocês, como vocês têm aqui. Então, aqui nesse espacinho, vocês podem completar aí, que vocês vão adicionar, vão comparar com adjetivos curtos, utilizando o sufixo ER aqui, tá? To the adjectives, ou seja, vão utilizar nos adjetivos. Para formar os comparativos em inglês, a gente usa o adjetivo mais o sufixo ER, com adjetivos curtos. Se o segundo elemento da comparação também estiver na frase, obrigatoriamente nós devemos utilizar essa expressão then. Então, qual é a estrutura de um comparativo? Vamos voltar. Eu quero dizer que uma coisa é melhor que a outra, né? Então, aqui eu vou dizer my hair is, então sempre que eu estou usando, eu tenho que dizer o verbo to be. O meu cabelo é. My hair is, eu quero dizer que ele é mais longo, ele é mais comprido do que o seu. Então, my hair is longer than yours. Então, a estrutura de um comparativo com um adjetivo curto, eu tenho que pegar primeiro aquele substantivo, aquela pessoa que eu quero dizer, né? No caso, eu estou me referindo ao meu cabelo, e eu tenho que dizer que ele é. Se eu tenho que dizer que ele é, eu tenho que usar o verbo to be aqui. Então, my hair is. Aí eu vou pegar o adjetivo, e aí eu vejo qual a modificação que eu tenho que fazer. O adjetivo long, ele se refere a longo. Eu fui lá e acrescentei esse ER no final, porque é um comparativo. E como eu estou dizendo a quem eu quero comparar, eu tenho que usar essa estrutura do then aqui junto, tá? Ou seja, eu tenho que usar isso aqui para completar o comparativo. Então, como que isso pode aparecer para vocês na prova? Para vocês marcarem a alternativa que esteja correta de acordo com as regras do comparativo curto, do adjetivo curto. O que vocês vão ter que cuidar? Se o verbo to be aqui está certo, dependendo do seu pronome pessoal, né? Então, my hair, eu tenho que me referir a it. My hair is, né? Longer é um adjetivo curto que eu coloquei o sufixo IR. Como eu tenho outro elemento a ser comparado, eu utilizei o then aqui, tá? Então, pessoal, a gente tem essa regrinha para os comparativos curtos. E esses aqui são os cuidados que vocês devem ter, tá? Preciso só de um minuto para... Bom, só fui ver se o meu filho estava bem aqui. E aqui vocês têm esse quadrinho que diz exatamente tudo que eu falei até agora. Attention, pay attention, ou seja, prestem atenção. A gente tem, então, aquelas regras. Se o adjetivo termina em consoante, vogal ou consoante, eu dobro a minha última consoante, ó. E aí vocês têm esses 3 exemplos. O big se transformou em bigger, com 2 Gs. O hot se transformou em hotter, com 2 T's. O sad se transformou em sadder, com 2 Ds, né? Ou seja, todos eles terminavam com consoante, vogal e consoante. Eu dobrei a última consoante e coloquei o IR no final.
Ou seja, um exemplo que a gente tem aqui. A cathedral is usually bigger than a church. Ou seja, a catedral geralmente é maior que a igreja. Então, eu tenho is, que é o verbo to be correto da catedral. Eu tenho o adjetivo comparativo bigger, porque ele terminava em consoante, vogal, consoante, eu dobrei o G. E eu tenho esse elemento porque eu vou dizer a quem eu estou comparando. Eu estou comparando a igreja. Então, than a church, ok? Ou também eu posso comparar a duas cidades. Aqui eu tenho São Paulo, que é, né, São Paulo, a cidade, is, novamente o verbo to be para dizer que São Paulo é. O que eu quero dizer? Que ela é maior que a minha cidade. Eu poderia, em vez de my city, poderia transformar esse em Pelotas, por exemplo. Então, São Paulo is bigger than my city. Ou São Paulo is bigger than Pelotas, tá? Então, simplesmente eu mexo no adjetivo e observo se o verbo to be está correto e utilizo esse elemento than para comparar a outra pessoa, tá? E o outro cuidado que vocês têm que ter é quando o adjetivo termina em Y. Porque quando ele termina em Y, eu tiro esse Y e coloco IR. Só isso. Então, terminou em Y, o adjetivo comparativo vai ficar sem o Y e com o ER no final. Então, noisy vai para noiser, pretty vai para pretty, easy, easier, ok? Então, English is easier than math, ou seja, ela é mais fácil que matemática, tá? Pessoal, como é que tá? Muito complicado? Eu acho. Hã? Ninguém? Professora, vai cair na prova? Vai. Ai, que ódio. Socorro. Não. Bom, pessoal, mas não se preocupem, tá? Não vai cair na prova para dificultar, como eu falei para vocês. O que vocês vão ter que cuidar é só essa regrinha. Se tem o verbo to be certo, tá? Ou se não tem. Mas o que eu posso fazer? Eu posso tirar isso da prova e deixar going to e as condicionais. O que vocês acham? Vai ficar melhor, né? Não? Posso botar então na prova? Posso deixar? Não, assim, ó, se quiser tirar e afins. Não, vocês é que sabem, tô dando uma opção. Tanto faz, ó, mal quanto tanto faz. Tanto faz? Eu Bom, não acho difícil, senhora, na verdade, só que eu não tenho que pensar. vamos fazer o seguinte, então. Vamos terminar, vamos até o final e aí a gente conversa isso no final, tá? Porque aí agora a gente faz um exercício. Porque a gente falou de comparativos e adjetivos curtos, que são os mais complicados. De repente eu tiro esse de adjetivo curto da prova e deixo esse de comparativo longo. Por quê? O comparativo longo, pessoal, ele tem aquela mesma estrutura, mas eu não mexo no adjetivo. Eu não preciso me importar de como ele termina, de como ele é, como ele não é. Eu simplesmente tenho que adicionar essa palavrinha more para transformar um comparativo longo. Ou seja, gente, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Paula is more beautiful than her friend. Qual é a estrutura? Adjetivo longo foi o que eu falei para vocês, que é aquele adjetivo que tem mais de duas vogais, né? Então, se tem mais de duas vogais, eu não vou colocar mais um sufixo nele, para ele ficar maior ainda. Eu simplesmente utilizo essa expressão antes do adjetivo. Então, eu coloquei ali Paula, que é a pessoa que eu quero dizer que é mais, né? Paula is more beautiful, ela é mais bonita que a amiga dela. Ou seja, eu utilizei essa expressão than her friend. Ou também, the Art Museum is more modern than the Louvre Palace. O Museu de Arte é mais moderno que o Palácio de Louvre, né? Então, aqui, gente, o que vocês têm que cuidar? Um adjetivo de comparativo longo, ele simplesmente utiliza essa estrutura antes do adjetivo. Esse more vem antes do adjetivo. O resto da estrutura é a mesma. Usei o verbo to be, coloquei o more antes do adjetivo e coloquei o than para me dizer a quem que eu quero comparar, tá? Vamos fazer um exercício que tem na página 165 para ver se vocês conseguem
identificar o que a gente tem que colocar. Só que, na verdade, esse é de igualdade, esse eu não quero entrar. Deixa eu trocar aqui. Mas, peraí. Então, vamos para... Deixa eu pensar. A página 166, que nem tem aí nos meus slides, que eu vou mandar para vocês. Eu vou parar aqui, eu vou entrar lá na página do plural e vou colocar o livro digital para vocês, tá? Exercício da página 166, exercício 1, para a gente fazer e corrigir, tá? Uma coisa que eu não disse para vocês é que a gente tem alguns adjetivos que são irregulares, tá? A gente tem 3 adjetivos que são irregulares. No adjetivo, o good, ele se transforma em better, tá? Mas isso agora no exercício já vou mostrar para vocês. O good se transforma em better. O bad se transforma em worse. E o far se transforma em far test. Mas esses irregulares eu não vou colocar na prova. É mais para que vocês saibam aí. Gente, exercício 1 da página 166, só para a gente corrigir e finalizar aqui. Tá? Vamos lá. Enquanto isso, eu estou abrindo o livro digital aqui, para que a gente possa colocar para vocês as respostas, tá? Estão fazendo? Tentando fazer? Tentando, é isso aí. Enquanto isso, eu estou achando ele aqui. Vou só pegar uma coisa aqui e aí já concorda, a gente corrige. Vamos corrigir, então? Ou eu vou corrigindo e vou explicando para vocês, tá? Gente, aqui a gente tinha que comparar, tá? Completar com os comparativos. Como eu falei, aqui ele não está explicando se o comparativo é longo, se o adjetivo comparativo é curto, mas lá na prova eu vou colocar, tá? Então, vocês vão ficar tranquilos disso, tá? Então, por exemplo, he brings a lot of health books to school. He should carry, eu tenho ali o adjetivo few books, tá? Aqui, pessoal, ele, na cara, ele é um adjetivo curto, né? Se ele é um adjetivo curto, o que eu tenho que colocar? Qual é o sufixo que eu adiciono nele? Qual o sufixo que eu adiciono no comparativo curto? Que eu mostrei agora há pouco para vocês. Then é o que tem que ter se eu for comparar com outra coisa. Nesse caso, Felipe, eu não estou comparando com outra coisa, eu só estou querendo dizer que são poucos, né? Eu estou utilizando um adjetivo para poucos. Isso aí, Malcolm. Malcolm colocou aqui que para eu completar... eu não estou apresentando na minha tela, né? Agora que eu vi. Deixa eu colocar aqui. Eu preparei o livro e não coloquei. Então, aqui, ó. He brings a lot of health books to school. He should care. Então, aquele adjetivo few, eu simplesmente coloquei um ER no final. Fewer books, ok? Então, ele trouxe muitos livros pesados para a escola. Ele poderia carregar alguns livros. Então, esse few aqui, ele vai para completar
a letra A. Deixa eu botar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Letra A. Tá? Era um adjetivo curto, eu não tive nem que pensar muito, eu fui lá e coloquei o sufixo IR. Aqui, ó, the Notre Dame Cathedral in Paris is, aqui eu tenho o adjetivo pretty, than the cathedral in my city, né? Então, a Catedral de Notre Dame em Paris, ela é mais bonita que a Catedral da minha cidade. Eu tenho novamente um adjetivo curto, que é o pretty, eu falei para vocês que o adjetivo longo, geralmente ele tem mais de 2 vogais, e ele termina em Y. Aí vocês lembram aquele quadrinho que mostrei ali, atenção, onde a gente viu algumas regrinhas? Quando o adjetivo termina em Y, com o que eu tenho que fazer para colocar ele no comparativo? IR? IR, GFT, é isso mesmo, tá? Por quê? Porque ele termina em Y, então eu vou lá e tiro aquele Y, né? Eu não preciso colocar ele. Coloco aqui, então de pretty, ele vai para pretty, ok? Ah, então eu simplesmente tirei o Y e coloquei IER, tá? Modern, pessoal, é um adjetivo longo, tá? Como eu falei, eu sempre vou identificar isso para vocês. Então, the London Eye is... Aí eu tenho que usar uma palavra antes. Qual é a palavra que eu uso para um adjetivo longo? More. More, isso mesmo. It's more modern than the Tower of London. Então, the London Eye is more modern than the Tower of London, ok? Aqui, pessoal, na letra D, a gente tem um adjetivo irregular, que é o mais conhecido, que quando a gente compara, o good, ele se transforma em better, tá? Então, eu não vou colocar adjetivos irregulares para vocês na prova, tá? Mas eu acho que isso aí vocês têm que conhecer. Aqui a letra D. Why don't you take a train? I think it's better. And eu tenho o adjetivo faster. Faster. Isto, ok? Então, aqui completaria. E a última, só para a gente terminar esse exercício, vocês ficarem com todas as respostas aí, eu tenho o adjetivo much. He has much. Também, na verdade, o much, ele também é um adjetivo regular. A gente usa o more em vez do much. Is more homework than I do, tá? Mas como eu falei para vocês, nenhum adjetivo irregular vai cair na prova, tá? Eu não vou fazer isso porque a gente teve só uma aula dos adjetivos. O que vai cair na prova de comparativos para vocês? Vocês marcarem a frase que está com o comparativo certo, de acordo com a regra. E aí eu sempre vou colocar se o comparativo é longo ou se o comparativo é curto, tá? Não se preocupem que essa vai ser a parte mínima da prova, vai ser 1, 2 questões, tá? A maior vai ser da parte das condicionais e da parte do going to ali, tá? Então, não é a principal. Mas tenham isso em mãos para que a gente, né, consiga na prova, vocês consigam desenvolver aí a resposta, tá? Pessoal, tranquilo? Sim? Não? Só sair correndo? Qual que era a consoante vogal e consoante, Malcolm? Deixa eu ver aqui. O pretty, ele já é a letra A, mas a letra A eu não modifico, tá? Eu só adiciono o ER no final mesmo. Ele realmente é consoante vogal e consoante, mas eu não vou modificar, tá? Os que a gente modifica mais e que vão aparecer para vocês na prova são aqueles 3 que estão no livro. O big, o hot e o set, tá? Na letra A eu não dobro a última consoante. Eu vou interromper a gravação aqui e vou, então,